Modernismo e a Semana de Arte Moderna. Olá! Antes de iniciarmos, tenho algumas coisas para falar. A primeira é que isto é um trabalho providenciado pela professora Patrícia Rufino, a melhor professora do Brasil. Não, do mundo. A segunda coisa que tenho para dizer é que é a primeira vez que eu faço algo assim, a animação. Então, se você tem algo para me falar, como dica, opinião para melhorar o conteúdo, pode falar, beleza? O modernismo foi um movimento artístico-literário que surgiu no século XX, que, na minha humilde opinião, foi o melhor século da história. Tivemos as duas grandes guerras, a Guerra Fria e os movimentos de vanguarda, entre outras coisas. Vanguarda, que em francês é avant-garde, foram movimentos europeus de manifestações estéticas que provocaram a ruptura com a arte acadêmica. Entre as mais famosas são futurismo, cubismo, dadaísmo e, sim, isso é uma obra dadaísta. Até onde chegamos. Enfim, né? Temos também o expressionismo e surrealismo. Todas elas possuem características diferentes, mas com algumas coisas em comum, como a crítica à arte acadêmica, a crítica ao conservadorismo e reprodução de modelos pré-estabelecidos e a defesa da interdependência das linguagens artísticas e entre outras coisas. Foi então que alguns brasileiros que tiveram contato com tais movimentos pensaram: por que não? Já viu, né? No Brasil, o contexto histórico se dá após Primeira Guerra, onde vivíamos o famoso toma lá da cá da história brasileira, pior que o Centrão, a República do Café com Leite. Cidades como São Paulo passam por enormes modificações, tornando-se mais urbanas. Porém, com o crescimento do desenvolvimento das cidades, a desigualdade também crescia. Foram esses fatos que providenciaram a possibilidade do surgimento de possíveis movimentos, tais como o modernismo. Mas não foi isso o estopim, se é que vocês me entendem, que originou tal movimento. O que originou mesmo foi a famosa Semana de Arte Moderna, que já vou contar. Tal movimento estava em oposição à arte passadista, ou conhecida também como arte acadêmica. Veja tais diferenças. A arte passadista buscava o academicismo, enquanto a arte moderna buscava se romper dela. A arte passadista buscava, como movimentos principais, o realismo e o parnasianismo, enquanto a arte moderna se focava mais na vanguarda europeia. A arte passadista estava mais ligada à harmonia, enquanto a arte moderna ao desequilíbrio. A arte passadista estava mais ligada à linguagem rebuscada, visto que os movimentos até agora artísticos e literários da época estavam mais focados para a burguesia. Já a arte moderna estava buscando a linguagem popular, para que todos tenham acesso. A arte passadista tinha como foco os temas clássicos e distantes das questões sociais. Já a arte moderna buscava a antropofagia, que era a junção dos temas das vanguardas europeias, que eram sua inspiração, misturadas com o nacionalismo e com as questões do seu país. A arte passadista era do grupo daqueles que se mantinham no poder desde o Império, já a arte moderna das classes daqueles que não eram ligados às elites. Agora, falando do surgimento, tudo começou com uma mulher chamada Anita Mafaldi, que fez uma exposição com obras inspiradas na vanguarda europeia junto com obras de norte-americanos. Alguns até gostaram, mas outros, bem, não acharam legais assim. Vocês estão de sacanagem! Monteiro então deu uma de indireta no Facebook e fez um artigo criticando as obras de Anita, chamado Paranoia ou Mistificação? O propósito das exposições de Anita Malfatti, o que deixou ela bem depressiva. Mas alguns amigos a defenderam e se uniram a ela, formando os integrantes da Semana de Arte Moderna, que entre os mais famosos estão o Grupo dos Cinco, constituído por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a própria Anita, Tarsília do Amaral e Man Not The Picture. Também temos Ronald de Carvalho e Heitor Villa-Lobos, além de outros participantes. A abertura da semana foi feita por Graça Aranha, escritor pertencente ao pré-modernismo.
A semana foi feita em 1922, o que foi estratégico, visto que faria 100 anos de independência do Brasil, motivando a mostra de sua mensagem, que era uma nova independência, só que agora no plano cultural e artístico. Ela foi um evento que durou 3 dias. A Semana de Arte Moderna, durou só 3 dias. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. No primeiro dia, a semana lotou o teatro, mesmo com o choque e repúdio dos espectadores, tudo fluiu calmamente. O primeiro dia contou também com a conferência realizada pelo Graça, com o nome A Emoção Estética da Arte Moderna, seguida por músicas e exposições teatrais. No segundo dia foi mais polêmico, começando com apresentações musicais de Guiomar Novaes e pela palestra The Menotti Picture sobre a arte estética. Na ocasião, Menotti apresentou os escritores dos novos tempos que foram recebidos pelo público com aplausos e vaias. Acabou terminando com gritaria, quando Ronald de Carvalho declamou a poesia Os Sapos, de Manuel Bandeira. E o público, bem... O poema fazia crítica ao parnasianismo e suas regras para fazer poemas, e como este era o movimento literário da época, digamos que o povo não gostou muito não. Eu, Ronald de Carvalho, lerei agora para vocês o poema de Manuel Bandeira, Os Sapos. Enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Verde como primo, em comeus e hiatos, que arte eu nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos, que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Branda em um assomo, um sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. O terceiro dia do evento foi o mais tranquilo. A noite foi marcada pela apresentação musical do Carioca Villa-Lobos, com a participação de outros músicos, que exibiam uma mistura de instrumentos. Embora os ânimos estivessem mais calmos nessa noite, o público não poupou Villa-Lobos quando ele entrou no palco com um pé calçado e outro com um chinelo. O público interpretou a atitude do artista como um futurista e desrespeitosa, recebendo-o com vaias. No entanto, algum tempo depois descobriu-se que o chinelo não se tratava de uma performance, mas de um calo inflamado. Sim, um calo foi capaz de gerar um alvoroço na Semana de Arte Moderna. Show! Enfim, o modernismo e todo esse movimento conseguiu mudar a percepção literária e artística. Não é à toa que temos 3 gerações. As ideias da Semana de Arte Moderna foram difundidas através de outros movimentos artísticos da época de publicações. Dentre os movimentos e grupos formados na década de 1920 estão Movimento Pau-Brasil, Movimento Verde e Amarelo e Grupo da ANTA, Movimento Antropofágico,
Em relação às publicações, destacaram-se as revistas Clacho e Antropofagia. Ao longo do século XX, a Semana de Arte Moderna teve seu valor histórico reconhecido e foi considerado o marco inicial do movimento modernista brasileiro. As ideias que surgiram na Semana de 22 se desdobraram em movimentos diversos que levaram seu legado adiante. A herança da Semana de Arte Moderna ainda pode ser observada em movimentos posteriores, como o tropicalismo, a geração da lira paulistana e a bossa nova. Então, parabéns! Meus parabéns! Show!